Multiplicação de expressões algébricas, monômios, parte 1. Vimos em vídeos passados a soma e a subtração de expressões algébricas. Neste caso aqui, teremos a multiplicação. Temos duas letras, duas incógnitas que se multiplicam. São diferentes, então eu tenho A vezes B, que significa A vezes B. Não são diferentes, então não podemos prosseguir na multiplicação delas. Temos apenas A vezes B. No segundo caso, nós estamos multiplicando duas incógnitas, duas letras iguais. Então, se temos as bases iguais, somamos os expoentes. É como ter 2 vezes 2. Temos o quê? Bases iguais, mantemos a base, que é o 2, e somamos os expoentes. Então, teremos 2 ao quadrado. Nesse caso, temos letras. Então, manteremos a base, que é o x, e somaremos os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, a multiplicação desses dois monômios é x à quinta potência. Nesse caso, temos duas letras multiplicado por duas letras, um monômio multiplicado por outro monômio. Então, teremos A, e A aqui temos a base A. Bases iguais, somam-se os expoentes. Lembrando que aqui eu tenho apenas uma unidade. Então, bases iguais, que é o A, e soma-se os expoentes. 4 mais 1, temos A elevado à quinta potência. E temos y. Y aqui e y aqui. Então, teremos a base, manter a base e somar os expoentes. Lembrando que aqui também temos o 1. Então, se somarmos os expoentes, teremos 1 mais 3, 4. Então, resposta A elevado à quinta potência, y elevado à quarta potência. Aqui, o que ocorre? Temos coeficientes, temos a parte numérica e temos a parte literal. Então, multiplicaremos o 2 vezes 3, 6. Temos letras diferentes. Então, teremos, na ordem alfabética, o A, o X e o Y. São letras diferentes, então apenas marcamos as letras. Aqui é a mesma coisa, temos a parte coeficiente, os coeficientes dos monômios, então temos 2 vezes 2, 4. A parte literal, temos apenas o A aqui e o B nos dois monômios, então manterei o B e somarei os expoentes. Lembrando que aqui eu tenho um expoente 1. 1 mais 2, 3. Então, a resposta é 4 vezes A vezes B ao cubo. A mesma coisa ocorre aqui. Multiplico os coeficientes. Aqui eu tenho regra de sinal, porque eu tenho menos, mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. O x eu tenho em ambos os lados, então eu vou manter a base, que é o x, e vou somar os expoentes. 2 com mais 1, 3. E tenho o y em ambos os monômios. Mantenho a base, que é o y, e somo os expoentes. Eu tenho um deste lado e um deste lado. Somar os expoentes, 2. 8x ao cubo vezes y ao quadrado. Vejamos a seguir outras multiplicações de polinômios. Então, temos aqui um monômio que multiplica um polinômio, um binômio. Então, aplicaremos aqui a distributiva. Então, temos o A vezes o AB, temos onde bases iguais, mantém-se a base e soma os expoentes. Lembrando que aqui é 1, temos A ao quadrado. Então, multiplicamos o primeiro monômio pelo primeiro termo do polinômio. E agora, aplicamos a distributiva na segunda parte. O A vezes o B ao quadrado, mais AB ao quadrado.
Vejamos que aqui são letras diferentes, são letras distintas, não há como somar os expoentes. O resultado, a ao quadrado b mais ab ao quadrado. Neste caso, também temos um monômio multiplicando por um trinômio. Então, a mesma coisa, vamos aplicar a distributiva. Então, para facilitar, faremos 2xy, que multiplica menos 3ax. Depois temos 2xy, que multiplica o segundo termo, mais 2xy, que multiplica 4by. E, por último, teremos 2xy, que multiplica a terceira parte, mais 2xy, que multiplica 3y ao quadrado. E aí aplicaremos regra de sinal e a questão da parte literal. Então, eu tenho 2 vezes menos 3, eu tenho menos 6. Eu tenho x aqui e x aqui, eu tenho x ao quadrado. Lembrando que primeiro colocar em ordem alfabética. O a temos aqui, temos o x, então aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho 1. Tenho x e x, tenho x ao quadrado. E, por último, o y. Mais com mais, teremos mais. 2 vezes 4, 8. Colocaremos primeiro o b, que só tem desse lado, o x e o y. Temos y aqui, y vezes y ao quadrado. Mantém-se a base e soma-se os expoentes. Mais com mais, 2 vezes 3, 6. O x somente tem desse lado e o y ao cubo. Então, a multiplicação desses dois polinômios, o resultado é este. Vejamos outros exemplos. Neste caso, temos outras multiplicações de expressões algébricas. Temos um monômio que multiplica um trinômio. Neste caso, aplicaremos a distributiva. Então, teremos 3 sobre 2ab, que multiplica menos b ao quadrado. Aplicando a distributiva, temos 3 sobre 2ab, que multiplica menos b ao quadrado. 3 sobre 2ab, que multiplica 1/5 vezes b. Temos mais 3 sobre 2ab, que multiplica 1/5 vezes b. E, por último, temos 3 sobre 2, que multiplica b, que multiplica menos a ao quadrado. Então, mais 3 sobre 2ab, que multiplica menos a ao quadrado. Então, faremos a multiplicação aqui, a parte numérica, o coeficiente 3 sobre 2 vezes menos 1, teremos menos 3 sobre 2. O a só temos desse lado, então permanece o único a. Então, aqui temos b vezes b ao quadrado, mantemos a base, que é o b, e somamos os expoentes. Aqui temos 1 mais 2, 3. Mesma coisa, mais com mais. Multiplicamos a parte fracionária. Então, temos 3 sobre 2, que multiplica 1 sobre 5. 1 sobre 5. Quando temos a multiplicação de frações, multiplicamos o numerador pelo numerador, ou o denominador pelo denominador. Então, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Então, aqui temos 3 sobre 10. Parte literal, temos apenas o a e o b, mantemos a base e somamos expoentes. Um aqui e um aqui, b ao quadrado. Mais com menos, menos.
3 sobre 2 vezes 1, apenas 3 sobre 2. E a parte literal, temos A aqui e A aqui. Então, bases iguais, soma-se os expoentes. A ao cubo, que multiplica o B. Prosseguindo para o segundo exemplo. Então, temos um monômio que também multiplica por um trinômio. Vamos apagar e continuar o segundo exemplo. Então, temos aqui, podemos ir fazendo direto. Menos 1 sobre 4, que multiplica x ao quadrado y, que multiplica 1/3 vezes xy. Então, aplicando a distributiva. A parte de fração, multiplicamos o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Lembrando que eu tenho regra de sinal. Menos com mais, menos 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12. Então, a parte literal, eu tenho x desse lado e eu tenho x desse lado. Eu mantenho a base, que é o x, e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. O y deste lado e o y desse lado. Eu mantenho o y, que é a base, e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Prosseguindo na distributiva, eu terei o primeiro monômio, que multiplica o segundo termo do trinômio. Menos com menos, mais 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Temos o x aqui e temos o x aqui. Mantém a base, que é o x, e soma-se os expoentes. 2 com mais 1, 3. E apenas um único y deste lado. E a mesma coisa com o último termo. Eu tenho menos com mais, menos, e tenho 1/4 vezes 4. Eu tenho 1/4 que multiplica 4. Então, 1 vezes 4, 4. Temos o 1 aqui, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 é 1. Ou apenas, corta-se o 4 aqui, sobra-se o 1. Então, eu tenho lá menos 1. E tenho a parte literal. Deste lado não tenho nenhuma parte literal, mas eu tenho aqui. Então, ficará x ao quadrado y. E prosseguindo, eu tenho como continuar, porque aqui existe uma simplificação. Vou apagar aqui e continuar. Então, eu terei, aqui não há mais como simplificar, terei 1 sobre 12, x ao cubo, y ao quadrado, e aqui eu posso simplificar o numerador e o denominador por 2. Se eu dividir por 2, terei 1. Se eu dividir por 2, terei 6. 6x ao cubo, y menos x ao quadrado, y. Então, aqui já é o resultado da multiplicação deste monômio por esse trinômio. Veja a seguir outros exercícios e outros exemplos sobre expressões algébricas no site Tareas Plus.